E da tenda de reunião, Jeová chamou Moisés e lhe disse: Diga aos israelitas: se algum de vocês apresentar a Jeová uma oferta dentre os animais domésticos, sua oferta deve ser dentre os bois ou dentre as ovelhas e as cabras. Se ele oferecer uma oferta queimada dentre os bois, deve apresentar um macho sadio, deve apresentá-lo de sua própria vontade, perante Jeová à entrada da tenda de reunião. Ele deve pôr a mão sobre a cabeça do animal para a oferta queimada, e a oferta será aceita em favor dele, para fazer expiação por ele. Então o novilho terá de ser abatido perante Jeová, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão o sangue em todas as laterais do altar, que está à entrada da tenda de reunião. Deve-se tirar o couro da oferta queimada e cortar o animal em pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, devem trazer fogo ao altar e arrumar a lenha sobre o fogo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, arrumarão os pedaços da oferta, junto com a cabeça e a gordura, sobre a linha que está no fogo em cima do altar. Os intestinos e as pernas serão lavados com água. O sacerdote fará tudo fumegar no altar, como oferta queimada. É uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. Se ele oferecer como oferta queimada um animal do rebanho, dentre os carneirinhos ou dentre as cabras, deve apresentar um macho sadio. O animal deve ser abatido no lado norte do altar, perante Jeová, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue em todas as laterais do altar. Ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os arrumará, junto com a cabeça e a gordura, em cima da lenha que está no fogo em cima do altar. Ele lavará os intestinos e as pernas com água. O sacerdote apresentará tudo e o fará fumegar no altar. É uma oferta queimada, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. No entanto, se ele oferecer aves como oferta queimada a Jeová, apresentará sua oferta dentre as rolas ou dentre os pombos novos. O sacerdote a apresentará junto ao altar. Ele cortará o pescoço da ave com a unha e a fará fumegar no altar, mas deixará que o sangue escorra na lateral do altar. Ele deve tirar o papo e as penas e jogá-los ao lado do altar, ao leste, onde ficam as cinzas. Ele abrirá a ave entre as asas, sem dividi-la em duas partes. Então o sacerdote a fará fumegar no altar, sobre a linha que está no fogo. É uma oferta queimada, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. Se alguém apresentar uma oferta de cereais a Jeová, essa oferta terá de ser de farinha fina. Ele deve derramar azeite nela e pôr olíbano sobre ela. Depois ele a levará aos filhos de Arão, os sacerdotes, e o sacerdote apanhará um punhado da farinha fina com o azeite e todo o olíbano. Ele os fará fumegar no altar como representação da oferta inteira, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. O que sobrar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, como algo santíssimo das ofertas feitas por fogo a Jeová. Se você apresentar uma oferta de cereais assada no forno, ela deve ser de farinha fina, pães em forma de anel feitos com azeite e sem fermento, ou pães achatados sem fermento, untados com azeite. Se a sua oferta for uma oferta de cereais preparada na frigideira, deve ser de farinha fina misturada com azeite sem fermento. Deve ser quebrada em pedaços e você deve derramar azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. Se a sua oferta for uma oferta de cereais preparada numa panela, deve ser feita de farinha fina com azeite. Você deve levar a Jeová a oferta de cereais feita com esses ingredientes e ela será apresentada ao sacerdote, que a levará para perto do altar. E o sacerdote retirará uma porção da oferta de cereais como representação da oferta inteira e a fará fumegar no altar, como oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. O que sobrar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos como algo santíssimo das ofertas feitas por fogo a Jeová. Nenhuma oferta de cereais que vocês apresentarem a Jeová deve ser feita com fermento, pois vocês não devem fazer fumegar fermento nem mel como oferta feita por fogo a Jeová. Vocês podem apresentá-los a Jeová como oferta das primícias, mas eles não devem ser levados ao altar como aroma agradável. Toda oferta de cereais que você fizer deve ser temperada com sal. Não deixe faltar o sal do pacto do seu Deus na sua oferta de cereais. Você apresentará sal junto com todas as suas ofertas. Se você apresentar a Jeová a oferta de cereais dos primeiros frutos maduros, deve trazer cereais novos, torrados no fogo,
grãos novos esmagados, como oferta de cereais dos seus primeiros frutos maduros. Você deve pôr azeite e olíbano sobre ela. É uma oferta de cereais. O sacerdote fará fumegar uma porção dos grãos esmagados, misturados com azeite, como representação da oferta inteira, e todo o olíbano como uma oferta feita por fogo a Jeová. Se alguém oferecer um sacrifício de participação em comum, e se o apresentar dentre os bois, quer macho, quer fêmea, deve apresentar um animal sadio perante Jeová. Ele deve pôr a mão sobre a cabeça da sua oferta, e ela será abatida à entrada da tenda de reunião. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue em todas as laterais do altar. Ele apresentará parte do sacrifício de participação em comum como oferta, feita por fogo a Jeová. A gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. Os filhos de Arão farão todas essas coisas fumegar no altar, por cima da oferta queimada colocada sobre a lenha que está no fogo. É uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. Se a oferta dele a Jeová como sacrifício de participação em comum for dentre as ovelhas e as cabras, apresentará um animal sadio, quer macho, quer fêmea. Se apresentar um carneirinho como sua oferta, ele o apresentará perante Jeová. Ele porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e ela será batida diante da tenda de reunião. Os filhos de Arão aspergirão o sangue dela em todas as laterais do altar. Ele apresentará a gordura do sacrifício de participação em comum como oferta feita por fogo a Jeová. Ele removerá a cauda gorda inteira, perto da espinha, a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar como alimento, uma oferta feita por fogo a Jeová. Se a oferta dele for uma cabra, ele a apresentará perante Jeová. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e ela será abatida diante da tenda de reunião. E os filhos de Arão terão de aspergir o sangue em todas as laterais do altar. A parte que ele apresentará como oferta feita por fogo a Jeová é a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos e os 2 rins com a gordura que há sobre eles na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar como alimento, uma oferta feita por fogo de aroma agradável. Toda a gordura pertence a Jeová. Este é um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que morarem. Não comam nenhuma gordura nem sangue algum. Jeová disse a Moisés: diga aos israelitas, se alguém pecar sem querer, fazendo qualquer uma das coisas que Jeová ordenou que não se façam, deve-se fazer o seguinte: se o sacerdote ungido pecar e trouxer culpa sobre o povo, então, pelo pecado que cometeu, ele terá de apresentar a Jeová um novilho sadio como oferta pelo pecado. Ele levará o novilho à entrada da tenda de reunião perante Jeová, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o abaterá perante Jeová. Depois o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará para dentro da tenda de reunião. O sacerdote mergulhará o dedo no sangue e aspergirá um pouco do sangue 7 vezes perante Jeová, diante da cortina do lugar santo. O sacerdote também porá um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso perfumado, que está perante Jeová, na tenda de reunião, e derramará todo o restante do sangue do novilho junto à base do altar da oferta queimada, que está à entrada da tenda de reunião. Ele removerá então toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, os 2 rins com a gordura que há sobre eles na região lombar, e também a membrana gordurosa do fígado junto com os rins, assim como se faz com o touro do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar da oferta queimada. Mas quanto ao couro do novilho e toda a sua carne, junto com a cabeça, as pernas, os intestinos e o excremento, o restante do novilho, ele fará com que seja levado para fora do acampamento, a um lugar puro onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha no fogo. Deve ser queimado onde se jogam as cinzas.